Olá, eu sou Walter Mengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Você que ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, curta e compartilhe. Roda a vinheta. Olá, eu sou Walter Mengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Eu sou um homem branco de 37 anos, tô com uma camiseta social preta, um microfone na minha frente, tenho barbas, olhos claros, cabelo escuro, né? E hoje o nosso convidado é Arquimedes Lazarei, de São Caetano do Sul, São Caetanense de coração, dedicado a sua vida por uma luta, né, uma cidade mais justa e igualitária, com ênfase na cidadania. Com uma trajetória profissional marcada no trabalho na indústria automobilística, pelo ensino e pelo movimento sindical. Ele defende a melhoria na saúde pública e também combate o clientelismo, né, e a ampliação da participação popular nas gestões de políticas públicas. Como a educação, Arquimedes acredita na participação ativa dos cidadãos e é essencial para construir uma São Caetano do Sul. Arquimedes, seja bem-vindo aqui. Desculpe se eu errei o seu nome em segundo e fica à vontade. Walter, só tenho a agradecer esse momento, essa oportunidade aqui no Espaço No Foco. Eu acho que nós vamos poder falar um pouco mais de No Foco. Estou bem à vontade aqui, estou me sentindo até no Jô Soares aqui, com essa canequinha aqui, ó. Maravilha. Bacana. Boa vontade. Legal. Arquimedes, fica à vontade aqui. Esse espaço é um espaço, né, de fala, um espaço de construção. Perfeito. Né? E vai aquela primeira pergunta, né? O que a história, né, do Arquimedes tem para nos mostrar? Fica à vontade. Com 72 anos, Walter, tem uma história... Não parece, porque tá bem jovial, tá bem legal. A carcaça tá boa, Tá mas bom. é só a carcaça. Como carro de exposição antiga, sabe? Carros antigos de exposição. Legal. Mas uma coisa que eu trago, que vem dos meus pais, dos meus avós, é a preocupação com o outro, né? Não ter uma vida muito existencialista, muito focada só em si mesmo e tal. Então, eles me ensinaram muito a ter um foco na sociedade, né? Uhum. Um foco mais nos direitos, nas ações mais coletivas, né? Porque nós temos duas ações importantes como seres humanos. É a busca individual de resolver os nossos problemas, né? Nós temos livre-arbítrio para fazer escolhas, então, para resolver problemas nossos individuais. Mas há uma outra dimensão da vida que são as decisões coletivas. Tem assuntos que nós só resolvemos coletivamente. Então, infelizmente, nós vivemos um processo bastante difícil nos últimos anos, de valorização do individualismo, do eu SA, eu e meu chefe. Então, a minha formação vem desde muito jovem na Associação Amigos de Bairro. Legal, meu pai era um dos fundadores da Associação Amigos do Bairro Olímpico, né? E o garoto já estava lá vivendo aquele clima todo e o pessoal fazendo a construção à base do mutirão, derrubando lá um barranco para fazer uma casinha ali, uma primeira edificação. E aí eu fui depois para entrar no mercado de trabalho, entrei na indústria automotiva e tive a felicidade de conviver com aquele movimento operário de São Bernardo, com o Jair Meneghelli presente, o Lula, claro, que era a nossa principal liderança. Fui aprendendo muito com esses companheiros, né? Aprendendo... É uma faculdade. Aquela convivência que nós tivemos naquele período foi um período ímpar da história, onde os novos sujeitos saíam da ditadura para ganhar o espaço público. Saíam do espaço confinado da empresa para ir para o espaço coletivo, que era o sindicato. E era um espaço de formação, que todo dia nós discutíamos, conversávamos, né? E foi um momento muito rico para mim. Além disso, eu já tinha uma formação inicial do Senai, tinha uma formação como um ferramenteiro, depois fiz um curso em tecnologia industrial, que me fez entender o que era o Fordismo, o que era a forma de organização das empresas, e fiz também um curso de bacharelado em ciências sociais. Então, Legal. Eu tenho uma visão bastante assim crítica do próprio processo produtivo, das condições de trabalho, né? Legal. Isso foi me formando como pessoa. E hoje, depois desse período mais difícil, dessa truculência toda que
governou o Brasil, né, a gente percebe que há uma possibilidade de retomar um processo civilizatório. Bacana. Né? Isso é importante. Onde o coletivo passa a ter o seu espaço sem abrir mão das questões individuais que cada um vai ter que resolver. Se eu pudesse resumir, eu ficaria por aqui. Legal, bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que Arquimedes? Pois é. Quem foi Arquimedes? Arquimedes foi um pensador grego, filósofo, matemático. A frase mais famosa dele é Eureka. Eureka. Eu achei lá como medir. Tive uma ideia. Como medir o volume de uma coroa de ouro, mergulhando num recipiente com água que transbordava, tal. Tem o parafuso de Arquimedes. E ele é o cara que descobriu também como calcular o número π. Né? Até hoje é usada a fórmula do Arquimedes. Ele também bebeu de outras correntes. E é o nome grego. E os italianos, os romanos, beberam de toda essa fonte. Então o nome Arquimedes virou um nome muito comum na Itália no século XIX até o começo do século XX. E como meus pais vieram de lá, um dos Arquimedes veio para cá, e aí virou mais Arquimedes aqui. Fala seu sobrenome, Arquimedes Lazzeri. Lazzeri. Em italiano é Lazzeri, mas eu não sou italiano, aqui é Lazzeri. Lazzeri, legal, bacana. Meu querido, você é pré-candidato a vereador lá em São Caetano do Sul, né? É um desafio, né? Na conjuntura que a gente se encontra hoje, e eu queria saber qual que foi a motivação para você aceitar esse desafio, né, agora em 2024. Walter, eu não sei se é um desafio, né? Claro que é um desafio, você se candidatar é um desafio, né? Mas eu tenho frequentado todas as audiências públicas na Câmara Municipal, né? Eu tenho participado de todo o debate como cidadão. Então eu sou um cidadão, eu me qualifico como cidadão ativo, né? Um ativo cidadão, né? Porque eu estou muito ligado sempre nas questões da cidade, eu estou discutindo, debatendo, e tenho um olhar muito clínico. Eu sou muito analista. Então, fotografo, analiso e tiro conclusões. Bacana. Né? E isso, naturalmente, com a minha militância anterior, me fez com que alguns companheiros dissessem, olha, vai ter que ir para a luta também. Não basta ser um cidadão ativo, tem que ser um candidato ativo. Tem que estar nas trincheiras, né? Então, eu entrei para as trincheiras. Legal. Resumindo, é isso. Né? Isso é bacana, porque, né? Isso é legal também, porque as pessoas que estão em volta falam, meu, você é engajado, você acho que merece uma oportunidade de, né, nos representar. Elas foram generosas, na verdade, nos adjetivos, não é tudo isso. Legal. Arquimedes, eu queria perguntar para você referente à questão, né, um pouco das plataformas. O que você pensa, né, em fazer a defesa, né, enquanto vereador, né, a questão da saúde? O que você pensa um pouco, né, sobre essa questão da saúde lá em São Caetano do Sul? Isso é importante para mim, porque por muito tempo eu usei plano de saúde, porque as empresas tinham plano de saúde e a gente usava o plano de saúde e achava que era uma maravilha. Correto. Né? Depois, há uns 20 anos atrás para cá, eu falei, não, eu vou ser usuário do SUS. E fui entender o SUS, fui ler a legislação do SUS, né? Porque o SUS é uma experiência ímpar no mundo, pelo volume de pessoas que ele atende, pela universalidade, né? E pela concepção toda. Né? A lei do SUS é uma lei fantástica e nós devemos a Constituinte de 88. Uhum. Né? O SUS é herdeiro daquele movimento de resgate da democracia e da Constituição nova. Uhum. Como usuário do SUS, eu percebo que assim, os planos de saúde trabalham errado. Né? Por quê? Eu sou um cliente de um plano de saúde e eu tenho lá um caderninho, tem todas as especialidades. Aí eu falo assim, hoje eu estou com uma dorzinha aqui. Eu decido ir a um cardiologista. Isso aconteceu comigo. Fui ao cardiologista, vamos fazer uma série de exames que o plano pagou. Não vou fazer a propaganda do plano aqui, mas o plano pagou. É a Sul América, pronto. O plano pagou. O plano pagou. E no outro seguinte também e tal, e eu continuava com aquele aperto, e holter, eletro com esteira, aquele de imagem que você faz e tal, até que uma amiga disse, Arquimedes, enfiando o dedo nas minhas costelas assim, eu sei o que você tem. Procure um bom psiquiatra. Era ansiedade. Estava aqui, aquela angústia que dava aqui já estava com um pouco de taquicardia, arritmia, né? E o cardiologista sabia disso. Então, qual é o tiro no pé do plano de saúde?
ele não te obriga ou não te induz a procurar um clínico. A porta de entrada do SUS, ao contrário dos planos de saúde, é a UBS, Unidade Básica de Saúde. É a atenção primeira, atenção primária, atenção fundamental, aquela que vai te olhar por um todo. E aí o Walter, que é meu médico, fala assim, olha, Arquimedes, vamos examinando aqui, então, vou te mandar para um especialista, um pneumologista. Vou te mandar para é o clínico que vai te analisar. Que vai analisar e vai... Isso o SUS faz bem. Né? O SUS tem problemas? Tem, mas a concepção é perfeita. E o plano de saúde não faz isso. Por quê? Porque ele não tem unidades básicas de saúde pulverizada em todos os bairros, em todo o Brasil. Então, eles fazem um arremedo de saúde. Né? E a porta de entrada do sistema principal é exatamente o SUS. Lá tem o programa de saúde da família. Né? Então, eu percebo as fragilidades que estão acontecendo em São Caetano do Sul, porque eles abandonaram as concepções do SUS. Fazem mezza, como diria o italiano, né? Um pouco SUS, um pouco e atrasos nas consultas. Nós sabemos que o prefeito está em fim de mandato. Há 8 anos ele vem lutando na justiça para se manter no poder com um batalhão de advogados. Um processo anterior que vem de longa data. E ele descuidou da saúde, descuidou da educação, descuidou de um monte de coisa. Então, a educação para mim é muito cara por isso. Quando eu aprendi o que era o SUS, eu falei assim, eu sou um militante da saúde pública. Exatamente. Né, que é fundamental. E a educação, porque ela tá no nosso sangue. Também fui professor, fiz licenciatura e bacharelado. Né? Então, tem um pouco dessa veia. A gente percebe que na educação, um dos maiores problemas em São Caetano do Sul é a inclusão das pessoas com deficiência, os chamados PCDs. Eles não preparam as equipes, não contratam as pessoas adequadas para ajudar os professores. Então, vai começando a segregar, ou então fala assim, olha, tire da escola pública, coloca numa privada o seu filho que tem autismo, por exemplo. Isso aconteceu, inclusive, com o neto do Jair Meneghelli. Né? Tira daqui, não temos condição de cuidar. Como não temos condição de cuidar? A concepção hoje é de inclusão, não de segregação, como era no passado. As famílias com crianças com alguma deficiência seguravam em casa para não sofrer na rua algum assédio, um tratamento inadequado. Né? Hoje nós estamos aprendendo a lidar com essas pessoas. E faz muito bem. Nos locais de trabalho, por lei, inclusive, você encontra pessoas com deficiência trabalhando e o ambiente fica melhor. A gente percebe isso. Eu entrei na Calunga outro dia e tem lá um rapaz, ele é muito... E briga com todo mundo, e todo mundo briga com ele, e os clientes, melhora o ambiente, né? Porque nós ficamos... Eles são mais humanos do que nós. Sim. Resumindo, eles têm mais humanidade do que a maioria de nós. Então, né? e aí eu falo que a questão da saúde e outros, né, que são... E outras questões que são direito básico, Sim. a gente tem que tomar cuidado com essa nova onda política que está chegando aí, essa nova geração. Eles querem transformar isso em mercadoria. Perfeito. Né? Então, a água, quando você privatiza a água, quando você privatiza o transporte, quando você privatiza a educação, quando você privatiza a saúde, né, ele deixa de ser, né, um direito daquelas pessoas que não têm acesso. Né? Então, por isso a nossa indignação quando fala, vamos privatizar tal coisa, né? Então, a saúde é uma delas, né? A gente tem que lutar, porque o capitalismo, o sistema vai querer, né, sucatear para falar que não presta, para poder privatizar. E aí, quando eles privatizam, eles vão priorizar o lucro e não, né, a pessoa. E ter aquele atendimento humanizado. Né? Eu sempre defendo aqui no canal, né, algumas posições, porque, né, a gente precisa se posicionar. Não é que é espaço de fala, a gente tem um monte de gente falando um monte de asneira por aí. Né? E a gente precisa se manter firmes. Sentenciou. Nada mais a acrescentar. Apenas encontrei uma pessoa, ela e a mãe, numa das principais ruas do centro do comércio de São Caetano do Sul, na rua Santa Catarina, e conversa vai, conversa vem, e ela mora na Inglaterra, na verdade acho que está na Irlanda agora, mas morou próximo de Londres um tempo, e conversando um pouquinho, eu falei assim, olha, lá está difícil. Eu falei assim, não, nós queremos conhecer melhor a saúde pública inglesa, que é parâmetro, né? O SAMU, outras coisas, os médicos de saúde da família. Ela falou assim, olha, está difícil lá. Estão querendo privatizar. Por exemplo, nós precisamos fazer uma coleta de sangue para saber a dosagem de potássio, de cálcio, porque nós não tomamos sol. Né? E nós temos que pagar isso agora. Não é mais, porque eles tomam muito sol, então
a queda de potássio no sangue vai aumentando pode chegar até uma doença mais grave, né? Então, eles fazem regularmente um exame de sangue para medir o teor de cálcio no sangue. Uhum. E ela falou assim, então, nós estamos tendo que pagar agora, que estão tentando cortar uma série de direitos. Então, é um movimento no mundo para tentar privatizar tudo. A Sabesp, que você citou, a água, né? Eu ouvi um comentário de um dos analistas, eu acho que o Luiz Nassif, né, dizendo, a primeira coisa que eles vão fazer quando comprar a Sabesp, essa empresa que está aí, vai vender ativos. Tem terrenos da Sabesp espalhados por todo o estado de São Paulo, aí aquilo se transforma em lucro. Olha, teve lucro, não teve lucro. Eles se desfizeram de patrimônio que já estava lá, sem investir na qualidade da Sabesp, na ampliação da rede, sem investir na redução da perda, mais de 30% de perda nas redes, que é um número absurdo. Em todo o mundo é 5% que se admite de perda de água de vazamentos, essas coisas todas. E eles vão vender isso e vão dizer, olha, tá vendo? No primeiro ano de privatizada, os nossos acionistas já levaram para casa X milhões de reais. Exatamente. É isso, você tem razão. Se você sentenciou. Arquimedes, perguntar para você sobre a questão da cidadania, né? Eu vi aqui na sua bio, né, a sua defesa pela questão da cidadania, que é um tema bem amplo, né? E eu queria saber de você aí, como pré-candidato a vereador lá em São Caetano do Sul, né, o que pensa sobre esse tema, o que tem que aprofundar sobre isso? Walter, eu aprendi com um amigo bastante intelectual, bastante estudioso, autodidata, que existem dois tipos de cidadania, grosso modo. A cidadania passiva e a cidadania ativa. A cidadania passiva, eu vou no dia 6 de agosto próximo agora, na urna, e deposito o meu voto. Eu vou esperar daqui 4 anos, 6 de outubro, muito agradecido, meu querido. Você falei 6 de agosto? Eu estou querendo que acabe logo as eleições. Já estou cansado. Não, então, 6 de outubro, perfeito, é o primeiro turno. Todos os brasileiros irão votar para prefeito e vereadores das suas cidades. E depois ele vai para casa e fica esperando, vendo a banda passar. Né? Porque a banda vai passar e não vai chamá-lo nem para dançar. Né? O cidadão ativo é aquele que vai estar ligado mesmo entre uma eleição e outra. Ele vai estar acompanhando, ele vai estar se organizando, conversando com outros, indo para a Câmara, fazendo um abaixo-assinado quando é necessário. Né? Ele está se mobilizando, ele tem ação para além do voto, né? Para além da passividade do voto. E um outro conceito interessante que eu li recentemente, que eu gosto de ler um pouquinho dos livros de filosofia, é democracia republicana, que é a junção dos dois conceitos. Democracia é a participação e republicanismo é aquilo que é do conjunto da sociedade, estar a serviço do conjunto da sociedade. Né? Ninguém pode se apropriar daquilo que é público. Em São Caetano tem um exemplo assim que é bastante... me toca muito. O clube da General Motors, que era um terreno que foi dado para a General Motors lá em 1948, 49, e foi transformado, era um clube que estava pronto para ser um parque, que a GM desmontou o clube, tem poucos funcionários, era só passar para o poder público e virar um parque, um parque arborizado. Como existe em Santo André o Parque Celso Daniel, que era um parque também de uma outra empresa chamada General Electric, do Brasil, que fazia até motores de locomotiva, motores elétricos para locomotiva. Só que o prefeito permitiu que aquele terreno fosse para as mãos da iniciativa privada, para construir um hipermercado. Né? E é um quarteirão de aridez, sem árvores, com pedras. Nós estamos vivendo um momento de mudanças climáticas. Então, olhar para frente é mudar. Quais são as formas de mitigação desse efeito de estufa, efeito de calor, de chuvas, né? São Paulo está sofrendo um problema agora com essas ondas de calor, porque a batata está mais cara, a cebola está mais cara, né? Por conta do quê? Caiu a produtividade nessas áreas que plantam aqui na região de Piedade, nessa região aqui da divisa de São Paulo com o Paraná. E o Rio Grande do Sul sofrendo com as enchentes. Sim. Então, um prefeito que olhe para frente, ele tem que pensar nesse futuro. As escolas estão sendo construídas em São Caetano, aparatos de saúde, sem nenhuma aclimatação, sem ventilação adequada, com tetos baixos, né? Totalmente inadequado para enfrentar um futuro que vem pela frente. O cidadão tem que estar mais preparado para isso. Claro que é um processo difícil. Eu proponho, por exemplo, que a questão da saúde, que é uma das mais importantes, que haja um permanente programa de educação na prevenção. Na prevenção. Porque quando você previne, você economia lá. Educação
de se prevenir, de cuidar de si, de cuidar do outro e educação para usar o sistema público, né? Saber como é que funciona o sistema público. Não quero tudo do dia para a noite, mas as coisas têm que ter um protocolo, tem que funcionar, todos têm que conhecer, né? E não tem que ter fura-fila. Em São Caetano tem o fura-fila da saúde. Determinado vereador, Vai lá. ele entra na agenda e passa na frente de todo mundo alguém, um cliente dele, por isso que vem o clientelismo, né? O cliente dele, que é alguém que vota nele, em troca do voto, ele quebra o galho e participa do fura-fila da saúde. Queria o fura-fila da saúde. Com a anuência do prefeito, é óbvio. Essa deixa é boa, hein? Em troca dele votar tudo que o prefeito quer, ele tem lá a cortesia do prefeito com cesta básica, o fura-fila da saúde e tal. Então, é difícil, mas acho que nós estamos passando por um processo de retomada civilizatória. Eu acredito nisso. Legal. Né? Eu acho que nós estamos com a potencialidade de sair, de cada um olhar para o seu umbigo, de farinha pouca, meu pirão primeiro. Vamos pensar no pirão de todos, né? No pirão coletivo. Aí depois cada um vai buscar o que está faltando para si. Legal. É mais ou menos isso. Mendes, nós estamos chegando aqui no nosso final aqui. Opa! Né? Eu quero agradecer a sua participação e fazer a última pergunta. Né? Se você tivesse que deixar uma mensagem para São Caetano do Sul, né? Todo mundo ia ver essa mensagem, ia chegar no rádio, na TV, outdoor, enfim. Qual que seria essa mensagem? Que responsabilidade, né? Você me dá, irmão? É, só isso. Qual mensagem? Isso para São Caetano do Sul, né? Sim. Qual mensagem você deixaria para a população de São Caetano do Sul? Pode olhar aqui naquela câmera ali Walter, e fica à vontade. É muita responsabilidade uma mensagem dele. Vou tentar alguma coisa aqui, né? Mas eu acho que a população de São Caetano precisa acreditar que é possível ter uma administração transparente. A cidade de São Caetano é rica, é uma cidade maravilhosa, como muitas cidades, que tem um grande potencial, com bons equipamentos de saúde, de educação, mas tem uma gestão que é desastrosa, né? Quem tem um prefeito que está há 8 anos com um batalhão de advogados, brigando na justiça para se manter no poder, né, não pode dar certo uma gestão desse tipo. Então, nosso problema é um problema de gestão, fundamentalmente. A cidade é maravilhosa e nós vamos mudar essa gestão com a participação popular, ouvindo toda a população de São Caetano, não apenas ouvindo agora, na época da eleição, que eles passam com aquela tabuletinha lá, qual é a demanda que você precisa? Não, o ano inteiro os vereadores e o prefeito têm que andar pela cidade. A cidade é pequena. Os vereadores têm que andar de ônibus, o prefeito tem que circular. Nós queremos estar juntos, de mãos dadas, né? Juntos seremos bem mais fortes e juntos construirmos uma nova sociedade, uma São Caetano ainda melhor. Legal. Meu querido, quero agradecer a sua participação aqui, agradecer quem está nos acompanhando e falar que esse espaço está aberto para você voltar aqui outras vezes, aprofundar outros temas. Eu juro que do próximo eu vou acertar seu sobrenome, Lázaro. Eu prometo, você não vai se livrar de mim. Você vai ter que me engolir. Já dizia o velho Lobo Zagalo. Beleza. Foi um prazer, meu querido, estar aqui. Agradeço você, toda a equipe. Muito agradável essa conversa. Me senti à vontade. É a primeira que eu faço na vida. Legal, e vai ser várias outras, né? Espero. É isso aí, galera. Nosso amigo Arquimedes, que tem o nome, né, de um filósofo, né? Eu confundi com um deus grego, mas é um filósofo. E, né, agradecer sua participação aqui, direto de São Caetano do Sul. Forte abraço, até o próximo.